E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai continuar o nosso tema aí sobre estudo das moléculas, falando sobre a geometria molecular. Gente, a geometria molecular é a forma, é a disposição espacial que uma molécula vai apresentar a partir dos seus átomos ligantes, a partir da quantidade de átomos ligantes que ela apresenta, do número de pares eletrônicos livres que o átomo central vai deixar. Enfim, é a forma que a molécula vai tomar, como se a gente estivesse observando ela em uma imagem de 3 dimensões. Beleza? Para a gente poder falar de geometria molecular, primeiro a gente precisa entender a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, tá? Que é TRPECV. Essa teoria da repulsão eletrônica ela foi proposta por Gillespie e Nyholm, e ela diz o seguinte, que os pares eletrônicos presentes em um átomo, seja eles átomos ligantes ou não, ou seja, pares, sejam eles elétrons ligantes ou não, lembrando sempre, elétrons ligantes, gente, pares de elétrons ligantes são aqueles que fazem algum tipo de ligação química com outro átomo. Aqueles que não são ligantes são aqueles que não vão fazer ligações químicas, mas que eles também estão na camada de valência, tá? Então esses pares eletrônicos, eles têm uma tendência de se afastar o máximo possível uns dos outros, devido ao fato deles apresentarem cargas elétricas de mesmo sinal, ou seja, carga elétrica negativa, tá? Então imagina, por exemplo, como se essas nuvens eletrônicas formadas por esses pares eletrônicos, elas fossem essas bexigas que estão na imagem aí, no exemplo. Se eu tivesse um átomo com duas nuvens eletrônicas, e eu pegar duas bexigas cheias e amarrar elas umas com as outras, elas se disporiam dessa maneira aqui, ó, formando uma espécie de linha, tá? Uma espécie de uma sequência reta. Agora, se eu pegar três bexigas e amarrar uma sobre a outra, a disposição ela já vai ser diferente, já vai ser mais no formato de um triângulo. Agora, se eu pegar aqui mais ainda, colocar mais uma bexiga, 4 bexigas, ele já vai assumir a forma de uma pirâmide. E assim, a forma ela vai mudando quanto mais bexigas eu for acrescentando. Ou seja, quanto mais nuvens eletrônicas o átomo central da molécula apresentar, vai mudar, vai alterar a forma como essa molécula vai se dispor no espaço, tá? Então altera a geometria molecular desta molécula. Beleza? Como que eu vou saber? Como que eu vou conseguir determinar qual é a forma que a molécula vai apresentar? Ou seja, qual é o tipo de geometria que essa molécula possui? A gente deve seguir duas regrinhas básicas, tá? A primeira delas, a gente deve tratar qualquer ligação química como uma única nuvem eletrônica. Não importa se ela é uma ligação covalente simples, se ela é uma ligação covalente dupla, se ela é uma ligação covalente tripla, ou se ela é uma ligação covalente dativa, ela sempre vai ser considerada como uma única nuvem eletrônica, tá? Então vamos supor lá o átomo de gás, a molécula de gás carbônico. Ela faz uma ligação dupla com um oxigênio e uma ligação dupla com outro oxigênio. Apesar de ser uma ligação química dupla, onde há compartilhamento de 4 elétrons entre essas moléculas, a gente vai considerar isso como uma única nuvem eletrônica. Então forma uma nuvem eletrônica com um oxigênio e uma nuvem eletrônica com outro oxigênio, tá? E os pares de elétrons ao redor do átomo central que não participarem de ligações químicas, ou seja, que sejam pares eletrônicos livres, eles também devem ser considerados como nuvens eletrônicas, porque eles também apresentam carga elétrica e eles vão ter a tendência de repelir, ou seja, de se afastar o máximo possível das nuvens eletrônicas de ligação que estão sendo feitas entre esses átomos, beleza? Então vamos falar agora sobre os diferentes tipos de geometria que uma molécula pode apresentar. O primeiro tipo de geometria que uma molécula apresenta é a geometria linear. Na geometria linear, ela acontece sempre com moléculas de 2 átomos e também ela pode ocorrer com moléculas de 3 átomos. O que vai interferir aí na forma como essa molécula ela vai se dispor? O que vai interferir aí para que uma molécula de 3 átomos ela apresente uma geometria do tipo linear? Para uma molécula de 3 átomos apresentar a geometria do tipo linear, é extremamente necessário
que essa molécula não tenha sobra de pares eletrônicos. Ou seja, não pode ter pares eletrônicos livres nesta molécula, beleza? Caso apresente pares eletrônicos livres, não vai ocorrer a geometria linear, vai ser um outro tipo de geometria que a gente vai falar, tá? Então, olha aqui como exemplo. A gente tem aqui primeiro o gás carbônico. O gás carbônico ele é uma ligação entre carbono e oxigênio, tá? Na camada de valência do carbono, ele possui 4 elétrons. 2 que vão fazer ligação com um oxigênio e 2 que vão fazer ligação com outro oxigênio. A gente vai considerar como uma nuvem eletrônica essa ligação dupla toda aqui é uma nuvem eletrônica. Lembra que a gente acabou de falar lá nas condições? E essa outra ligação dupla aqui vai ser uma outra nuvem eletrônica. Imagina que essa fosse uma bexiga e essa fosse outra bexiga e o átomo de carbono como sendo o átomo central. Então o átomo central ele não vai apresentar elétrons livres, ou seja, ele não tem pares eletrônicos sobrando na sua camada de valência. Se ele não tem pares eletrônicos sobrando na sua camada de valência e essa molécula tem 3 átomos, quando esses átomos eles forem se dispor no espaço, eles vão se afastar formando um ângulo de 180 graus, ou seja, formando uma espécie de linha, de sequência, tá? Por isso a gente diz que essa molécula com 3 átomos ela apresenta geometria do tipo linear. E toda e qualquer molécula que seja formada por 2 átomos, e aqui não existe regra nenhuma, ela sempre vai ser do tipo de geometria linear também, tá? O segundo tipo de geometria é a geometria angular. A geometria angular ela também ocorre com moléculas que apresentem 3 átomos, tá? Só que agora o átomo central vai apresentar nuvens eletrônicas sobrando, ou seja, vai apresentar pares eletrônicos que não estão fazendo ligação química, tá? Então essas nuvens eletrônicas vão fazer com que a orientação dessa molécula ela seja diferente das anteriores, tá? Aqui a gente tem 2 exemplos. Um é o H2S, que é o ácido sulfídrico, e aqui o H2O, que é a água, tá? Nesse caso aqui, ó, o enxofre ele tem 6 elétrons na sua última camada eletrônica. Ele compartilha um com o hidrogênio, compartilha mais um com o hidrogênio. Então ele está compartilhando aqui 2 elétrons com os hidrogênios, formando uma nuvem eletrônica aqui e uma outra nuvem eletrônica aqui. Porém, ele tem mais 4 elétrons na sua camada de valência. 2 que ficam aqui, formando uma nuvem eletrônica não compartilhada, e mais 2 que ficam aqui, formando outra nuvem eletrônica que não é compartilhada. Consequentemente, como essa molécula tem 2 nuvens eletrônicas de elétrons que não estão sendo compartilhados e 2 nuvens eletrônicas de compartilhamento, a disposição dos seus átomos vai ser diferente, ela não vai ser linear. O mesmo vale para a água, onde o oxigênio também tem 6 elétrons na sua camada de valência, tá? Olha o exemplo aqui, ó, formando essa nuvem eletrônica de ligação, essa nuvem eletrônica de ligação aqui, e aqui pares eletrônicos sem fazer ligação química, nuvens eletrônicas livres, tá? Essas nuvens eletrônicas vão fazer com que a molécula sofra um dobramento, e aí a disposição dos átomos não vai ser mais num ângulo de 180 graus, vai ser num ângulo de 104,5 graus. Isso é o que a gente chama de geometria angular da molécula, tá? A geometria do tipo trigonal plana, ela acontece sempre com moléculas de 4 átomos e que não haja sobra de elétrons, de pares eletrônicos no átomo central. Não pode ter elétrons sobrando no átomo central. Aqui a gente tem como exemplo o BH3 e o BF3 e o CO3, tá? Menos 2, que no caso aqui é um íon, né? Mas beleza. Aqui, o B, que é o átomo de boro, ele tem 3 elétrons na sua última camada eletrônica. Então ele forma um elétron, ele compartilha com esse hidrogênio, o outro elétron ele compartilha com esse outro hidrogênio, e o outro elétron ainda ele compartilha com esse outro hidrogênio. Ficando aqui, ó, os seus 3 elétrons formando nuvens de ligação. Os 3 elétrons estão sendo compartilhados. Não tem sobra de elétrons na sua camada eletrônica. Portanto, a molécula aqui vai assumir a forma de um triângulo, onde o boro vai ser o átomo central. Ele vai estar dentro, no meio desse triângulo, tá? E os vértices desse triângulo seriam os átomos que estão ligados ao boro. O mesmo vale aqui
para o BF3 e aqui para o CO3, tá? O ângulo das ligações entre essas moléculas, entre esses átomos, é de 120 graus, tá? O quarto tipo de geometria é a geometria piramidal. A geometria piramidal ela acontece sempre com moléculas com 4 átomos e nessa molécula, o átomo central, ele vai apresentar pares eletrônicos sobrando, ou seja, tem pares eletrônicos que não fazem ligação química, tá? Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês o NH3, tá? O nitrogênio, que é esse carinha aqui, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, 5 elétrons na sua camada eletrônica. Um ele vai compartilhar com esse hidrogênio, outro ele compartilha com esse hidrogênio, outro ele compartilha com esse hidrogênio. Então nessa molécula o nitrogênio está compartilhando 3 elétrons dele, mas está sobrando um par eletrônico que não faz ligação aqui. Essa sobra desse par eletrônico vai fazer com que as nuvens eletrônicas de ligação se orientem para a parte de baixo da molécula, tá? Por isso que a gente chama, dá o nome de piramidal. Agora, nesse caso aqui, o nitrogênio não vai estar mais no centro do triângulo, ele vai ser um dos vértices da minha pirâmide, e aqui, no caso aqui, os hidrogênios seriam a base da nossa pirâmide, beleza? E por fim, o último tipo de geometria é a geometria tetraédrica, tá? A geometria tetraédrica ela vai acontecer sempre, gente, com moléculas que apresentem 5 átomos, e nessas moléculas o átomo central não pode apresentar sobra de pares eletrônicos, ou seja, não pode ter nenhum par eletrônico sobrando ali, avulso nessa molécula, beleza? Como por exemplo, a gente tem aí na nossa imagem o CH4, que é o metano, tá? O metano ele é formado por um carbono e 4 hidrogênios. Esses 4 hidrogênios se ligam a esse carbono. O carbono ele é um átomo com 4 elétrons na sua última camada eletrônica. Então ele vai compartilhar um elétron com esse hidrogênio, um elétron com esse outro hidrogênio, um elétron com esse outro hidrogênio e um elétron com esse outro hidrogênio. Ele faz 4 nuvens eletrônicas de ligação química sem sobrar nenhum elétron livre no átomo central. Quando esses átomos forem se dispor, eles também vão formar uma espécie de pirâmide, tá? Onde o átomo de carbono vai ser o centro da nossa pirâmide e os ligantes desse carbono formam os vértices, formam os cantos da pirâmide, tá? Nesse caso aqui, gente, a gente chama essa molécula que ela apresenta geometria do tipo tetraédrica. E o ângulo entre as ligações químicas entre carbono e hidrogênio é de 109,5 graus, que é o ângulo dessas ligações. Certo, pessoal? Existem ainda outros tipos de geometria, tá? Com moléculas que não obedecem à regra do octeto, como por exemplo o PCl6, o SF6 e assim por diante, tá? Porém, nesse caso, como eles envolvem aí uma área um pouco mais específica, a gente não vai tratar dessas outras formas de geometria, beleza? A gente vai falar só dessas geometrias até aqui. Certo, pessoal? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.